Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um excelente final de semana para a gente iniciar mais uma semana com aula de geografia. Hoje a gente vai ver aqui a parte de prestação de serviços, né? Vamos iniciar aqui na página 26 com o que é essa atividade econômica. Essa atividade, ela oferece benefícios à população. Ela pode ser tanto pública quanto particular, né? As pessoas que trabalham nesse ramo, que abrange uma série muito grande de atividades, né? A parte aí de educação, de saúde, transporte público, energia elétrica, telefonia, coleta de lixo. Então nós temos aí a parte de prestação de serviço, advogados, né, contadores. Então nós temos trabalho doméstico, né, empregadas domésticas, enfim. Então nós temos aí uma infinidade dessa atividade que é predominantemente urbana, certo? Ela pode acontecer na área rural também, mas ela é como a parte do comércio, ela é predominantemente urbana. Envolve aí uma gama muito grande de atividades, tá? Quando ele é particular, a gente paga para poder usar. A gente vai no dentista, por exemplo, né, faz lá o que a gente tem que fazer, uma limpeza nos dentes, por exemplo. Aí você vai e paga o dentista, né? Você contratou o serviço dele. Ou num consultório médico particular, né? Você vai e paga ali por aquela atividade que ele te prestou, né? O serviço médico, certo? Quando você contrata um eletricista para ver as instalações elétricas da sua casa, um pintor que vai pintar a sua casa. Então você paga ali, leva seu carro para arrumar na oficina mecânica. Então são serviços particulares, né? A escola também, que é particular, que paga uma mensalidade também, né? Prestação de serviço particular. Porém, tem os serviços públicos, né? Que são pagos com dinheiro dos impostos, certo? Então, transporte, educação pública, saúde pública, com postos de saúde, hospitais públicos, pronto-socorro, tudo isso é pago aí com dinheiro dos impostos. O que são os impostos? São aqueles valores que são recolhidos pelo governo, né? E devem ser revertidos em benefícios para a população, como transporte, educação, saúde, lazer, segurança, certo? Então, por exemplo, quando você compra uma bala, um bombom, uma roupa, tem imposto ali naquele valor. Ele está escondidinho, embutido no valor que você paga final da mercadoria. Tem uma quantidade ali que é de imposto, que vai para o governo e o governo deve mandar de volta como aí esses serviços públicos, tá certo? Por isso que a gente fala que a educação pública, a saúde pública, né? A gente não é de graça, ela foi paga com o dinheiro dos impostos, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa parte aqui, né, da prestação de serviços, vocês vão chamar a dona Roberta para a dona Roberta esclarecer a dúvida de vocês, tá? Agora nós vamos lá para a página 27 para fazer as atividades junto, tá certo? Então vamos lá. Aqui na primeira, quais são os serviços que você e seus familiares mais usam no dia a dia? Então, que tipo de serviço que vocês usam? Da educação, da saúde, né? Uma prestação de serviço aí de oficina mecânica, de pintor, né? De advogado. Então, vocês vão colocar aí, certo? A número 2, pode colocar aí do pai, da mãe, dos dois, né? Se tem aí alguém que trabalha com prestação de serviço, né? Ah, sim, minha mãe é professora. Ah, meu pai é advogado. Meu pai é eletricista, né? Então vocês vão colocar aí, tá certo? A profissão, né? O tipo de serviço que essa pessoa presta, ok? A número 3, nós temos aqui uma imagem que mostra que um médico pediatra fazendo o atendimento médico a essa criança e a mãe da criança, né? Então,
essa prestação, esse setor envolve um número grande de atividades, como eu disse, e muitas são essenciais à população, como o atendimento médico, né? Esse tipo de serviço prestado, ele pode ser tanto público quanto privado. A gente vê aí o atendimento médico em postos de saúde, hospitais públicos e pronto-socorro, por exemplo, que é público, né? Como a gente vê consultórios particulares, que a gente paga as consultas aí para ter o atendimento médico, tá certo? A número 4, nós temos um anúncio, né, no site de empregos lá de Curitiba, no Paraná, que fala o seguinte: precisa-se de funcionária para serviços domésticos, como lavar, passar roupas, limpar a casa e preparar as refeições. O trabalho deve ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Salário combinar. Qual que é a vaga de emprego oferecida? Funcionária doméstica, né? Empregada doméstica, como a gente conhece também, tá certo? E essa atividade, ela tá caracterizada como prestação de serviço, certo? A pessoa vai prestar esses serviços aí para quem estiver contratando, né? Lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, certo? Então é prestação de serviços, ok? Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à questão de serviços, vocês vão chamar a dona Roberta, tá? Aqui na página 28 a gente já entra aqui em outro assunto, né? Sobre o trabalho humano e as mudanças das paisagens. Então aqui já tem duas palavrinhas para vocês completarem, né? Que a gente transforma as paisagens por meio de tecnologia e trabalho, certo? Então, para a gente fazer tudo que a gente precisa, né? Realizar as atividades econômicas, como prestação de serviço, comércio, né? Agricultura, extrativismo, a pecuária. Então, todas as atividades que a gente viu, tanto da cidade quanto do campo, a gente muda as paisagens, a gente modifica. Para poder, por exemplo, praticar agricultura, muitas vezes tem que se limpar uma área de mata, né? Então retira-se a mata, certo? Muda aquela paisagem para poder cultivar aquela parte lá, né? Do lugar, né? Da fazenda, do sítio, certo? Então há uma modificação. Na cidade, por exemplo, para poder construir casas, bairros, tem que abrir ruas, avenidas, né? Edificar aí pontes, casas, edifícios, certo? Então há também uma mudança, como a gente já viu anteriormente, certo? Então aqui está falando nesse parágrafo. Ao planejar novos bairros, construir casas, comércio, indústria, pontes, praças e parques, ampliar ruas e avenidas, as pessoas modificam as paisagens da cidade. No campo, as paisagens podem ser transformadas por meio da exploração dos recursos naturais, como retirada de floresta para plantação de lavouras, criação de gado, construção de estradas e hidrelétricas, como eu disse para vocês. Então, aqui nós temos uma obra da construção civil em São José dos Campos, está fazendo aqui uma edificação, né? Com certeza aqui um prédio grande, né? Vai ser. E aqui na área rural, uma usina hidrelétrica, né? Que lá em Porto Velho, em Rondônia, no Rio Madeira, em que houve aí uma retirada de área verde, né? Escavação do relevo e consequente mudança da paisagem. Tá certo? Vamos lá para a página 29. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez é só falar com a dona Roberta. Então, com as informações do texto da página 28, a gente vai completar aqui, né, essa tabelinha, esse quadro. Então, exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens. Na cidade, planejando novos bairros, construindo casas, comércio, indústrias, pontes, praças e parques e ampliando ruas e avenidas. E no campo, explorando os recursos naturais, retirando florestas para plantar lavouras e criar gado e construindo estradas e usinas hidrelétricas. Então, esses são os principais exemplos de como o ser humano muda as paisagens, tanto na cidade quanto no campo, tá? Aqui a gente tem uma
fotografia que mostra uma área desmatada para formar pastos em Araguaiana, no Mato Grosso, e essa fotografia é rural, tá certo? É na área rural. E o objetivo que está transformando a paisagem é para poder formar uma pastagem para criar gado. Então foi desmatada aqui a floresta, né? Vai ser semeada aqui as, a parte aí de pastagem, né? E vai depender do que tipo de pastagem que eles vão querer. Se semeia e aí tem aqui uma pastagem para o gado, tá certo? Mas foi desmatado aí, tá? Então, com que objetivo? É para formar uma área de pastagem para criar gado, certo? Para pecuária, ok? Agora, lá na página 30, a gente tem aqui um mapa conceitual, né, o esquema, com base no que a gente estudou, certo? Então, vamos lá. As atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos são chamadas de atividades econômicas. Então, aqui, as atividades do campo, certo? Pode ser agricultura familiar com policultura e agricultura comercial com a monocultura. A pecuária, a segunda atividade, a intensiva, em que o gado é tratado em local fechado, e a extensiva, em que o gado é tratado em local aberto. Aqui o extrativismo vegetal, né? O exemplo aqui vocês podem colocar extração de madeira, o animal, vocês podem colocar a pesca em rios, né, ou no mar, e o mineral, vocês podem colocar extração de ferro, certo? Ou cimento, tá? E as atividades econômicas da cidade? É a indústria, que é a atividade que transforma a matéria-prima em produtos para o nosso uso e consumo. O comércio, que é a atividade de compra e venda de mercadorias. E serviços, que é a atividade em que atua a maioria da população da cidade. Pode ser pública ou privada, tá? O ser humano transforma as paisagens dos lugares por meio do trabalho e da tecnologia, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem da matéria, é só chamar a dona Roberta, tá? Um grande abraço para todo mundo. Continuem se cuidando, cuidando de quem vocês amam. Não saiam sem máscara, né? Só saiam se tiver necessidade, fiquem mais em casa, que logo tudo isso passa, tá bom? Grande abraço para todo mundo e uma abençoada semana. Fiquem com Deus, fiquem bem.